Oi, gente, vamos para a segunda palavra, que foi com essa palavra que eu acordei hoje, mas durante a adoração, né, o Senhor nos conduziu a falar sobre o Mar Vermelho. Mas essa palavra é para o nosso feriado. Olha só. Muitas famílias hoje vão viajar, né, no final da tarde, vão passar, né, os próximos dias na praia, no norte do Paraná, né, vão descansar e se divertir, né? Mas no meio dessas diversões acontece muita coisa, né? Perigos e aquela desviadinha oportuna, né? Com consentimento nosso, né? E é isso, sobre isso que o Senhor quer falar, nos alertar sobre a presença dEle, o que nós representamos nessa terra. E o Senhor me deu como palavra base Obed-Edom, que está lá na palavra de 2 Samuel, capítulo 6. Davi queria levar a Arca da Aliança para a cidade de Judá, aonde ele reinava, né? Então vamos lá. Fala assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos que acompanharam partiram para Baala, em Judá, para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça grande e nova e a levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça com a arca de Deus. Aiô andando na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpa, lira, tamborim, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nargon, Uzá tropicou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Deus. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele santificava um boi e um novilho gordo. Davi vestiu-se um colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Então, olha só, o que o Senhor quer nos trazer com essa palavra hoje, para o nosso feriado. A arca, a presença do Senhor, não pode ser levada de qualquer jeito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a arca presente hoje. O nosso coração, as nossas atitudes. Nós caminhamos sobre a terra. E essa presença não pode ser para a morte. Ela não pode ser contaminada. Né? Quando você faz um mau ato, o que acontece? Você acende a ira do Senhor. Foi o que aconteceu ali, né? A ira do Senhor.
e essa pessoa foi morta, talvez por um ato involuntário, né? Atos involuntários que a gente pode fazer também, né? Nesse tempo aí de feriado, né? Você pode perder a presença do Senhor e acender a ira dele. Deus o livre, né? Mas quando a presença é respeitada, como Obed-Edom fez, ele sabia lidar com a presença do Espírito, ele sabia lidar no seu coração, nas suas atitudes, né? Um pequeno Cristo andando sobre a terra. A arca, a presença é abençoadora, não só a ele, mas toda a família ao redor dele era abençoada. Obed-Edom hospedou a presença, a arca, né? Naquela época era a arca, hoje nós temos a presença. Naquela época a arca representava a presença de Deus. Ele soube lidar, com certeza ele era reverente, com certeza ele entendia, né, como que se lidava com aquilo. E ele era um adorador. Estudos falam que, acho que até na Bíblia fala, depois eu vou procurar bem certinho o versículo que fala sobre isso, que Obed-Edom, ele, quando Davi estabeleceu as casas de oração, os tabernáculos, né, de adoração, o primeiro turno, a primeira hora de adoração, quem fazia era Obed-Edom. Olha só que lindo isso, gente. Ele era um homem que, assim como os anjos, ele sabia declarar essa santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele dava ao Senhor o lugar merecido, né, de primícia, de adoração, de se sentir privilegiado de estar na presença dele, de caminhar com ele, né? Então é justamente isso, gente. Não se deixe ser contaminado por esses dias de festa, né? Lembre-se que no meio da festa, durante a festa, todo o trajetório, idas e vindas, você continua o mesmo que está aqui, reverente, cheio do Espírito, amado por um Deus e amando esse Deus, né? Então respeite a presença do Senhor nesse feriado, continue sendo o mesmo que você é aqui e desfrute da alegria que Davi desfrutou depois de levar a presença para dentro da casa dele, né, do palácio dele, do tabernáculo dele, com cantos de alegria, né? Aqui fala que ele cantava, ele dançava. Então assim, cultive essa alegria em todo o tempo, aqui e aonde você vai passear. Brilhe lá, brilhe, se divirta, tenha um tempo de comunhão em família, mas não esqueça, respeite aquilo que está dentro de você, a presença, não se contamine, pelo contrário, seja o mesmo, pequeno Cristo andando sobre a terra, edificando, brilhando, iluminando o caminho, não só o seu, né, a sua vida, mas de muitos que estarão com você, ao ponto deles terem sede de saber quem é esse Deus que eles seguem. Ele é diferente. Como essa pessoa é bom estar na presença dela. Parece que ela carrega algo, mas o que será que é? Cristão. Uau, ele é cristão, ela é cristã. Por isso que eles são assim. Uma lâmpada que brilha e ilumina toda a casa. Aleluia. Então, queridos, abençoado feriado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de vocês, desde agora e para sempre. Se divirtam. Desfrutem do amor. Desfrutem da paz, da unidade e de dias em família. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês, tá?